paz do Senhor, igreja, amém? Vamos colocar em pé. Deus abençoe. Eu quero agradecer as pessoas que estão presentes conosco, que estão nos acessando pela internet, pelo Face. Mais tarde vamos enviar pelo YouTube. Deus abençoe. E nós louvamos a Deus por todos os irmãos que estão aqui presentes. Você, nossos amigos, irmãos que nos acompanharam pela internet durante esse ano, toda essa pandemia, todo esse afastamento, mas nós ficamos ligados com Jesus. E nessa noite nós temos uma hora para ministrar. Quero ministrar uma palavra sobre graça. Quero falar um pouquinho sobre o que significa essa graça de Deus. Ela que nos protege, ela que nos traz segurança, e não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista prático, que Deus tem falado para nós, como Deus nos ajudou até estarmos aqui, chegarmos aqui, como Samuel disse, até que o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou. Ebenezer significa rocha de socorro. O Senhor nos socorreu, estamos aqui, e nós, lógico, poderíamos estar com muito mais pessoas, reunir toda a família, mas por conta dessa pandemia isso segurou tudo. Mas a gente está bem, a gente vai ficar bem com Deus. E eu creio que tem uma palavra de Deus, quero trazer uma palavra profética no seu coração, porque isso vem ardendo no meu coração. Eu sei que é do Senhor para a minha vida, para a sua vida. E nesta noite nós estamos fazendo um pouco diferente. Nunca fizemos um culto tão reduzido, tão distante como estamos fazendo. Primeira vez de toda a fundação da nossa comunidade aqui em Capão Bonito, nosso grupo. Mesmo quando a gente era um grupo pequeno, bem reduzido, a gente passava a noite virada do ano junto com uma ceia e também com nossos jantares, e era muito, e fizemos isso há muitos anos. Isso é muito rico, muito importante. Mas hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos entregar aqui na igreja para os irmãos que estão presentes. Os irmãos que estão nos assistindo podem vir buscar até as 9. Nós estamos aqui um kit de ceia para que você tome na sua casa, com sua família, na virada do ano, como sinal da presença do Senhor, buscando para que Ele nos guarde, nos proteja nesse novo ano. Nós temos a ceia do Senhor, que é o pão e o cálice, que representa a comunhão, a presença de Jesus na nossa vida. Eu quero orar com vocês, com os irmãos que estão aqui, com as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor traga paz. E depois dessa oração nós vamos ter um tempo de louvor e nossa oração para que Deus abençoe todos os irmãos, todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanharam todo esse tempo e nos ajudaram. Deus abençoe. Pai, e minha oração, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, nosso Deus, Jesus, nosso Redentor. Ele nos resgatou da morte, do pecado, e Ele nos resgatou deste ano, oh Pai, com tantos ataques, tantas contaminações. O Senhor tem guardado o seu povo, teus filhos. Nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos a tua proteção, o seu cuidado sobre todos que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo. Também, Senhor, trazemos aqui uma intercessão, pedindo que o teu Espírito Santo console todas as famílias que sofreram esse ano por conta desse Covid e outras coisas, outros acidentes, outras crises, tantas crises. Mas o Senhor protegeu, o Senhor guardou. Nós oramos pelas famílias que perderam seus familiares, que o Senhor traga consolo, que o teu Espírito Santo conforte, enxugue as lágrimas, porque só o Senhor pode falar. Deus, nossas palavras não resolvem, somente a sua presença. Mas nós queremos agradecer, reconhecer seu favor. Sem sua proteção, seu cuidado, nós não chegaríamos até esse momento. Por isso declaramos, Ebenezer, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, nosso Senhor é a nossa rocha de socorro. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós prestamos ao Senhor esse culto. Estamos aqui como cristãos comprometidos com essa comunidade, membros dessa casa, para trazer, ó Deus, nosso compromisso de louvor, de adoração, e trazer o Senhor, nosso coração, grato, e trazendo junto conosco uma intercessão sobre cada membro, cada família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nosso país, sobre esta nação. Ó Deus, abençoe, proteja, Senhor, esse país, sobre esse planeta, Deus, tantos países, tantas pessoas sofrendo, que possam olhar para o Senhor, que esse ano, ó Pai, seja um ano que as pessoas conheçam de fato a Tua presença e a Tua graça. Em nome de Jesus, entregamos ao Senhor essas últimas horas,
desse 2020 como culto e adoração. Estamos aqui para prestar ao Senhor nossa adoração, nossa devoção, nosso amor e declarar a fé que Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Estamos aqui para proclamar que Cristo voltará. Abençoa, Senhor Jesus, seu povo com paz, sobretudo com a sua presença, porque é a sua presença que nos traz paz, em nome do Senhor. Amém e amém, amados. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor, cantar, ministrar, pedir que você abra seu coração, celebre com alegria o Senhor Jesus que reina e vive para sempre. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E nós te agradecemos, Senhor. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Sim, o teu amor nunca falhou e nunca falhará. Nós te agradecemos, Deus. Nós te bendizemos por tua proteção e fidelidade. Estamos aqui por tuas misericórdias. Aleluia. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo é o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Sim, o teu amor não falha, teu amor não falha. E nós cremos que tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor nunca falhou e nunca falhará. O teu amor nunca falhou e nunca falhará. E nós te louvamos por isso, Senhor, e te damos a glória, te damos a nossa gratidão. Tudo pode se abalar, mas aqueles que permanecem no Senhor são como árvores plantadas juntos ao ribeiro, que dão frutos no seu tempo. Aleluia! E não se abalam. A Deus nós louvamos e te damos honra, Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? E a Ele damos glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo a ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez vamos cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A glória, a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Jesus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. A gente queria repetir esse cântico novamente com vocês e declarar a Jesus toda a glória. Chegamos aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas lutas, quantas coisas veio sobre você, sobre nós. Tantos impedimentos. Mas o Senhor nos ajudou. Levante suas mãos. Você que está em casa, dê glória a Jesus. A Jesus toda a glória, para sempre. Amém. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória. Ele guardou, Ele protegeu e Ele está aqui para isso. Ele sempre guardará de todo o mal. Amém. Senhor, receba esse louvor que trazemos nessas últimas horas desse 2020, declarando que o Senhor é Deus, declarando toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque é o Senhor se chegamos até aqui. Pai, nossa expectativa é no Senhor. Recebe, Deus, esse cântico, recebe essa adoração, esse culto, esse momento que trazemos, ó Pai, para que o Senhor possa receber nossa adoração, sobretudo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que com a sua presença
neste final de ano e esse novo ano, abençoa seu povo com a sua presença. Deus abençoa com a sua presença, não importa a tempestade, desde que o Senhor esteja conosco no barco, ela vai parar, essa tempestade vai diminuir, vai acalmar, quando o Senhor está conosco no barco, vai tudo bem. Que esse ano novo, Deus, o Senhor seja firme, Deus, e possamos estar também firmes nesse barco contigo. É a nossa oração, pedindo a tua bênção e a tua companhia, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, poder sentar. Glória a Deus, graças a Deus por você estar conosco, igreja, cada irmão aqui. Nós queremos compartilhar com vocês uma palavra e no final a gente tem lá um kit para você levar a ceia, para você tomar na sua casa, com sua família, né? Não precisa ser exatamente meia-noite, mas você possa ter um tempo de oração na sua casa, na sua família, nessa virada de ano e você tomar a ceia do Senhor como aliança, como presença de Deus. Eu senti de fazer isso, eu estava orando, não é minha ideia, mas eu senti de Deus que você renovasse a sua aliança com Deus. Esse ano foi um ano que a gente teve muita expectativa frustrada, muita coisa nos desapontou, e eu estava orando para Deus assim, olhando para algumas circunstâncias, e de repente o Senhor começou a mostrar meu coração, e a minha maior frustração, a minha maior decepção não foi meu irmão, não foi minha irmã, não foram as pessoas, não foi o governo, não foi minha expectativa numa resposta a toda essa pandemia rápida. A minha maior frustração foi comigo mesmo, minha maior decepção foi comigo, como eu poderia ter correspondido melhor com Deus, como poderia estar melhor com Deus. Eu queria falar sobre isso com vocês. Eu queria que a gente olhasse para a nossa expectativa e colocasse no Senhor, nossa expectativa no Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês e dar glória a Deus por esse ano que passou e pedir que o Senhor abençoe esse ano novo, esse ano que o Senhor tem coisas para nós. E eu sei que esse ano novo, esse ano 2021, muitas pessoas têm uma ideia de que esse ano é um ano meio estranho, mas eu quero dizer o seguinte: se Jesus está conosco, tudo será melhor. Tudo será melhor. Esse ano não vai ser pior, vai ser melhor porque vamos estar mais com Jesus. Agora, situação para quem está longe de Deus, 2021 pode ser pior, porque vamos ter vento, mas quando Cristo está no barco, olha, a tempestade vai passar. Então, apesar de todas essas dificuldades, distanciamento, isolamento, né, nós tivemos aqui por conta todo esse Covid, nós conseguimos chegar até aqui, chegar no final. Nós não estamos fazendo um culto do jeito que queríamos, não estamos fazendo uma celebração do jeito que pensávamos, mas nós podemos ter talvez uma experiência muito profunda em casa. Nunca nós passamos o ano com nossa família, nosso núcleo menor, nossa casa, com a ceia, representando a presença de Jesus, a centralidade de Cristo, corpo de Cristo, passando o sangue dele sobre nossas casas, como Israel fez naquele período que o Egito estava lá com as pragas. A casa do Senhor não recebeu praga. Aqueles que temiam a Deus, que colocaram o sangue sobre suas portas, não sofreram destruição. Talvez essa ceia, talvez esse cálice que você possa levar na sua casa, seja um sinal de bênção, profético, de proteção de Deus. Eu não creio de outra forma, eu creio nisso. O Salmo Apocalipse capítulo 19 verso 1 diz: louvem a Deus, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então pertence a Ele, a salvação pertence a Ele. Salvar é resgatar, livrar, né? E eu quero lembrar que Samuel capítulo 7 versículo 12, né? Veio o meu coração, antes de falar de graça, eu quero falar sobre essa passagem, porque é o momento que eu senti em Deus. Quando você sentiu em Deus uma rocha, amém? Se fosse para a gente se firmar na gente, se fosse para a gente confiar em alguém, nós estávamos perdidos. E se você chegou até aqui, eu quero que você agradeça assim seus irmãos, seus amigos, seu trabalho, seus funcionários. Você agradeça seus amigos, seus alunos, seus professores, que nos ajudaram muito. Mas foi o Senhor. Nós queremos dar glória a Deus. Samuel diz: até esse momento, o Deus eterno nos ajudou. Ebenezer,
Eu fui ver o fundinho, essa Ebenezer não é só uma ajudinha, mas rocha de socorro. E rocha é um lugar onde você esconde-se atrás dela e não tem como o inimigo te atingir. E rocha nos defende do vento, da tempestade. E você fica escondido. E tem coisa que, irmão, se Deus não te esconder, você cai, porque o inimigo nos encontra. Então nós estamos nessa rocha. Nós queremos dar graças a Deus, porque Ele foi nossa rocha, né? Agradecer os irmãos que nos acompanharam esse ano todo, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube. Desde o começo que nós começamos a filmar com celular, né? Agora a gente está com uma câmera web, agora compramos uma câmera um pouquinho melhor, e os irmãos também, estamos tentando, né, nos organizar. Toda essa mudança nos fez pensar um pouquinho que a gente poderia ter feito mais para Deus, a gente poderia ter alcançado mais. Eu quero agradecer todos os irmãos que nos ajudaram, em nome de Jesus, que você que contribuiu, sua oferta, sua presença, presente, mesmo estando distante, mesmo de longe, né, sua oração, sua atenção, isso nos ajudou, nos motivou a trazermos a palavra nessas lives, e a gente acaba analisando pelo resultado do Face, pelo YouTube, a frequência dos irmãos, a gente acaba localizando, aqueles irmãos que estão com a gente assistindo, né? A gente acaba identificando mais, às vezes, do que presencialmente os irmãos que nos acompanham. Eu quero agradecer os irmãos, os nossos amigos do Face, vocês, irmãos, que compartilharam o nosso link também com outros. Deus abençoe. Mas a minha palavra nessa noite é graça. E a primeira vez que a palavra graça que se encontra na Bíblia está lá em Gênesis 6:8. É uma palavra que não partiu do homem simplesmente, na verdade, mas partiu de uma observação de Deus, quando Deus trata de Noé. Mas antes de falar e ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta. Alguém já viu uma placa, um aviso dizendo almoço grátis? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Eu já vi em algum lugar almoço grátis, né? E eu vi gente brincando também assim, ó, não tem almoço grátis, né? As coisas não são baratas. Quando você vê um negócio assim, tem um negócio grátis. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês isso. E quando eu faço essa pergunta, se você já viu, o que você acha disso? Existe almoço grátis? E aí, como é que pensa o meu coração? Como é que eu penso? Eu fico pensando que, almoço, não preciso pagar nada. Eu pensei no quê? No meu benefício. Esse é um tipo de coração que precisa ser um pouquinho convertido. Mas quando eu escuto isso, eu vi já a gente fazer isso daí. E ele pensa o seguinte: almoço graça? Mas quem é que está fazendo? Ele não quer saber do almoço, ele quer saber que tipo de pessoa está oferecendo algo grátis para ele. Quem é? E por que ele está fazendo isso? Esse tipo de pessoa que tem esse coração, é um coração que Deus começa a perceber. Esse coração é um coração mais altruísta. Ele não está pensando nele, ele está querendo conhecer, não só comer aquele almoço, mas ele quer conhecer essa pessoa. Ele não quer só aquele peixinho, ele quer andar com aquele que faz isso. E nisso a gente acaba fazendo uma distinção aqui, né, quando a gente brinca um pouquinho, fazendo perguntas, a gente acaba conhecendo um perfil. E eu não quero fazer esse teste com vocês, eu quero que vocês possam fazer esse teste. Quando tem alguma coisa grátis para você, você não fica curioso saber quem é que está fazendo isso? E como? E por quê? Ou a gente está querendo pegar o nosso presente e pronto? Pois é, tem um homem na Bíblia que ele agiu assim. Ele viu uma placa lá, grátis, e ele queria saber quem e por quê, e não só almoçar. E a primeira vez que a gente encontra essa palavra, graça, aqui desta forma, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. E o testemunho desse homem que chamava Noé foi de Deus. Deus dá testemunho, Deus faz uma declaração sobre ele. E diz: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Noé significa descanso, é como alguém que Deus possa chegar nele,
Deus possa, não que está cansado, mas Deus possa celebrar. A palavra descanso, que às vezes a gente usa muito para o Shabat, que é o sábado, né? E quando a gente fala assim, Deus descansou no 7º dia, na verdade, aquela palavra é celebrar. A palavra descansar vem da raiz da palavra cansaço, e Deus não se cansa. Então no 7º dia Deus celebrou. E Deus achou um homem chamado Noé, que tinha um coração que celebrava com Deus. Nós precisamos olhar para nós e ver quanto nós nos frustramos conosco mesmo, porque não permitimos Deus celebrar conosco. E isso é importante, porque é esse coração que Deus quer vir nesse coração, para celebrar com você, para sentar com você. E esse homem chamado Noé encontrou isso. E essa palavra graça, no Primeiro Testamento, aqui em Gênesis, é uma palavra que é um pouquinho diferente do Novo Testamento, mesmo usando a raiz da palavra. Essa palavra graça quer dizer rachana, que significa, não leve muito a sério a minha palavra, o meu idioma, não sou fluente no hebraico, mas essa palavra significa alguém que se inclina, alguém que agacha para ajudar, para dar, alguém que não merece e não pode pagar de volta. Então essa primeira raiz da palavra é exatamente o que Deus fez com Noé. Deus se agacha, Deus ajuda ele, mesmo ele sendo inferior e não podendo retribuir ou pagar esse favor. E essa palavra fala do amor de Deus, a graça. Então quando Deus olha para um homem, Deus quer saber se ele está feliz com o que ele está dando, quer conhecer quem é que dá. A graça é muito mais do que eu ficar pensando sobre o que eu vou receber. A graça é exatamente um teste de Deus para avaliar quem é realmente merecedor dela, que quer conhecer aquele que pratica, aquele que se inclina, aquele que agacha, aquele que é enorme, que se inclina diante do menor para ajudar, mesmo sabendo que ele não tem condição de retribuir. Mas lá no Novo Testamento, no Segundo Testamento, Efésios capítulo 2, versículo 8, pois pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero ficar só com a primeira parte, pela graça sois salvos, é a mesma placa, almoço grátis. Pela graça sois salvos. O que te chama atenção? O que te chama atenção? A salvos, não é assim? E isso veio no meu coração, e eu senti Deus falando comigo: olha, você está querendo só meus benefícios. Pela graça sois salvos. E a palavra salvação significa cura, livramento, significa prosperidade, significa presença, segurança. Isso é importante para nós. Mas é pela graça. E graça aqui em Efésios, ela é diferente da palavra que está lá no livro de Gênesis. Graça aqui tem duas palavrinhas. Uma palavrinha que é chamada, nós chamamos uma letrinha, que é chamada de ret, que significa cerca ou cerca de proteção. E a outra palavra é nun, que significa vida. Então a palavra graça, no idioma ren, no hebraico, graça, não precisa guardar o hebraico, guarde a graça, que significa aquilo que protege a minha vida. Graça não é só um favor que eu não mereço. Graça não é só Deus se inclinar para fazer algo para mim, que sou menor e eu não posso retribuí-lo, mas graça significa aquilo que protege a minha vida. Então quando Deus olha para nós, percebe que você é salvo pela graça, e Ele quer saber se você se empolgou com a salvação,
ou com a presença dEle. Porque graça é aquilo que protege a minha vida. Eu não estou preocupado com a palavra, estou preocupado com Jesus. Preocupado que nós pegamos um termo, pegamos uma doutrina e não reconhecemos quem é e por que Ele faz. Pela graça sois salvos. E Ele diz, é lógico, né? Por meio da fé. Fé é crer, acreditar numa pessoa, Jesus. Não na palavra, não na doutrina, mas em Jesus. Graça, aquilo que nos cerca para proteger, e isso é Jesus. Esse ano novo, eu creio que nós precisamos muita cerca de Deus, cerca de proteção. Toda palavra, quando a gente estuda na palavra bíblica, ela tem um significado, e às vezes a gente passa batido, né? É como almoço grátis. Opa, o que nós vamos comer? Mas a gente não se preocupa em quem está fazendo o almoço, quanto ele pagou, quanto ele planejou, quanto esforço para ele conseguir o alimento, conseguir lugar, conseguir aquelas panelas grandes, conseguir ou pagar para alguém cozinhar. E essas pessoas que vão cozinhar um almoço, para fazer o almoço assim, imagine quantas pessoas não vão participar, quanto esforço, o quanto se paga para isso. De maneira a gente sabe que Deus está querendo saber qual é a pessoa que quer conhecer aquele que está disposto a dar de graça vida eterna. Eu fiquei olhando para esse texto e eu falei, Deus, aqui é um teste, pela graça sois salvos. O que nos chama mais atenção é a salvação, escape, encher a barriga, ou conhecer aquele que está disposto a nos ajudar, aquele que pagou um alto preço, porque não é de graça. Graça não significa que não custou nada. Graça significa que alguém pagou por você, alguém está cercando você. Graça significa cerca de proteção. Alguém está cercando você. Não acontece nada com você porque alguém está cercando você. E essa pessoa é Jesus. E Jesus quer encontrar eu e você, que esteja mais preocupado em receber e conhecer aquele que dá de graça do que o presente propriamente dito. Essa pessoa vai ser o Noé de Deus. Essa pessoa vai ser a pessoa que o Senhor vem celebrar com ela. Essa pessoa Deus vai usar para produzir e construir uma arca de salvação, porque essa pessoa tem o coração que Deus está procurando. Uma outra figura é Davi, que Deus fala assim, encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Nós vemos que Davi teve muitos erros, muitos pecados. Por que Deus falou meu coração? Porque a despeito da condição caída do homem, do pecado, em especial Davi, como eu, você, o coração dele não queria só a salvação, queria conhecer o doador dela, queria conhecer Jesus. No entanto, Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus estava agonizando, Jesus cita o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que Jesus estava reclamando. Não, Jesus estava declarando o Salmo 22, a profecia de Davi, que foi declarada 700 anos antes de Jesus nascer. E Jesus estava lá testificando que Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava testificando o Salmo 22, que declara, o Messias sofre, mas triunfa. De modo que a graça custou muito, e custou caro, para que eu e você pudéssemos viver protegidos por Deus. Nesse 2021, vamos correr para dentro da graça, nos cercar da graça de Deus. Essa é a minha oração. Graça, aquilo que protege a sua vida, é exatamente o que Jesus fez por nós. Somente em Jesus somos protegidos. Só Cristo salva. Esse ano 2021,
vai ser pior para aqueles que negam a graça de Deus. Vai ser melhor para aqueles que amam e buscam a graça de Deus. Essa é a palavra. Nós vamos correr não só sozinho, nós queremos correr com a nossa família. E não é fácil. Quando você trabalha de família, sempre o inimigo, ele quer pegar alguém de casa. Sempre. No jardim do Éden tinha 2, ele pegou lá, foi trabalhar com Eva, 50%. E quando Eva cedeu, ele ganhou 100%, porque Adão escutou. Você olha para Caim e Abel, e a gente vê 2 tipos de pessoas. E a gente vê uma coisa no coração de Abel: inveja, ciúmes, porque Deus respondia a Abel. Dentro dele estava muito mais preocupado em receber salvação, bênção, a comida, do que conhecer aquele que estava dando. E ele ouviu Satanás, matou seu irmão, e a gente vê mais um 100%, porque Abel tinha falecido, morreu, Deus não poderia usá-lo daquela forma, e Caim, que estava vivo, poderia se unir ao seu irmão, acabou partindo. Nós precisamos correr para a graça de Deus, e isso não é algo que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê isso presente no Segundo Testamento de Jesus. Por que eu falo assim, Primeiro Testamento, né, para a igreja, ter irmãos olhando assim, por que eu estou falando Primeiro e Segundo Testamento? Porque o Primeiro Testamento fala sobre lei, e a lei não salva, mas ela é importante, né? Aqui temos estudantes de direito, vocês sabem disso. Alguns irmãos, a lei protege. Por que existe lei? Para proteger. Não matarás. Opa, não só eu não mato, como eu também não morro, porque se eu não posso matar, ninguém pode me matar também, então eu não vou morrer. Então a lei nos protege. A lei é para proteger pessoas, 30 por hora, porque se você não tiver a placa de 30, o pessoal corre, com 30 estão correndo, né? E pode atingir alguém. Mas o Segundo Testamento, ele está focado na graça. A graça, sim, ela salva. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom, e dom é presente de Deus. É Ele que se inclina, alguém maior, superior, aí vou para a raiz da palavra, graça, que se inclina para prestar um favor, uma ajuda, para alguém menor, que não tem condição de restituir. Isso é o que Deus fez por nós. Eu quero que essa graça alcance vocês, irmãos. Se você falar assim, pastor, o que nós vamos fazer nesse ano 2021? Vamos ouvir Deus, vamos conversar com Deus, né? Eu falava aqui com alguns irmãos, olha, vocês vão orar sobre um assunto, mas às vezes a gente pega o assunto e compartilha em casa, com os pais, com os filhos, com a esposa. Quando a gente compartilhou o assunto, e agora vai orar, pronto, esse assunto já está contaminado, porque ele já tem uma predisposição, a gente já pensou racionalmente, o marido já disse, não, acho melhor fazer isso, não, acho melhor fazer aquilo, a esposa aquilo. Quando a gente vai diante de Deus, a gente já vai dando ideia para Deus, mas quando você fala assim, não vamos discutir, vamos orar primeiro, e a gente vai falar, Deus, o que nós vamos fazer? Então a gente vem para a mesa, trazendo algo que Deus disse. O que Deus falou para você? Deus falou isso. Pois é, Deus falou isso também para mim, confirmou. Pronto, não tem discussão. E olha, estamos tranquilos. Mas quando a gente traz um assunto para nós discutirmos primeiro, nós estamos achando que Deus não tem condição disso. E nós precisamos correr para Deus. Graça é isso, graça é correr para Deus. Graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu escrevi uma mensagem num folder para a igreja, para todos os irmãos, que você vai receber junto com a ceia, e você vai ver, eu comecei a olhar todos os textos que falam sobre graça da Bíblia, e eu juntei alguns textos que falam de graça, que rio de bênção, que comecei a ler eu já li várias vezes esse texto, quando eu comecei a ler. Ele começa com 1 Coríntios 16, 23, dizendo, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O desejo de Deus, que a graça
Fica comigo, com você. Não é para ninguém, não é para as pessoas diferentes. Graça. Deus fez isso para nós. A graça, como um pai quando ele faz coisas para o seu filho. Quando um pai faz coisas para o filho, o pai não cobra do filho. E um filho nunca tem condição de retribuir seu pai mais. O que um pai faz? O que Deus fez por mim? Não tem nada que eu faça que possa pagar. Isso é graça. A graça do Senhor seja convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplique-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça tem um propósito, não é para nós, é para Deus toda a glória. Como cooperadores de Deus, nós imploramos, usei uma linguagem, nova linguagem de hoje, esse texto de Paulo, imploramos a vocês que não desprezem essa mensagem maravilhosa da graça. Ele dizia que essa mensagem era maravilhosa, era a mensagem da graça. Em Coríntios, a igreja de Coríntios, Paulo, a gente percebia que a igreja tinha dificuldade de entender graça. Graça, aquilo que nos cerca para proteção. Irmãos, viver na graça tem limite. Graça não é liberdade. Se você sair daquele limite, você corre risco. Você corre risco. A graça não é para prender você, é para proteger você não cair num abismo. Eu vi um desenho esses dias e uma cerquinha, e um pastor falando assim: isso daí não é para cercar você, isso é para proteger você. Eu estava falando de ensino, né? Não tem nada a ver com graça, mas eu vejo graça assim. Ela tem um limite, cerca de proteção para a nossa vida. E a palavra, duas palavrinhas só, o het e o nu, duas palavrinhas, que uma porta, inclusive para você escrever, o het é uma portinha. Cerca de proteção, aquilo que protege a sua vida. Limite. Conversava com um pastor esses dias, ele estava falando sobre graça, e eu peguei e falei: sabe o que significa isso? Eu estava estudando a raiz dessa palavra. Eu disse: olha, era isso que eu estava procurando. Eu tinha ensinado isso, Deus falou comigo que graça, ela tem um limite. Você não pode extrapolar, você não pode ultrapassar. E Deus foi confirmando essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Esse ano de 2021 será um ano de graça, de graça, de graça. Não é porque não vou ter que pagar nada, é porque Cristo me cerca de graça. Vai ser de graça, o Senhor vai guardar. Eu quero orar por você. Nós estamos orando uma intercessão, que Deus levante uma geração como Davi, que quando Golias começou a atingir, começou a criticar, começou a falar mal, Deus levantou Davi e falou: para com isso, para com isso. Ele viu que a fala de Golias estava esmorecendo o coração do povo, e se ele deixasse Golias continuar, o povo ia morrer de medo. O exército estava todo balado, e Deus usou Davi. Sabe, você somos Davi, amados de Deus. Tem um propósito a vida de Davi: calar aquilo que ameaça. Os Davi de Deus, uma geração de Davi, uma geração que vai fazer calar aquilo que ameaça e coloca medo no povo. Nós precisamos trazer uma palavra de vitória, de bênção, e entender que as pessoas podem viver na graça de Deus. Pela graça sois salvos. Você vai ser salvo pela graça, porque você foi cercado de proteção. Mas quem me protege? É Jesus. A ceia, o sangue de Jesus, ele não está na porta da nossa casa, ele está na porta do nosso coração, quando nós participamos com fé e declaramos que ele é a nossa graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Eu falei aqui, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Alguém pagou, alguém abriu mão da sua riqueza, para que pela sua pobreza
você se tornasse rico. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É interessante que quando a gente usa essa palavra graça, a gente vai para Apocalipse, e o último versículo do último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse, termina com a graça, termina com esse versículo. A Bíblia encerra-se o livro, Apocalipse 22 e 21, último livro, último capítulo, último versículo. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. É o meu desejo para esse ano que está acabando agora às 0 horas, e esse ano novo, que vocês entendam que o Senhor termina com a graça. A graça não vai acabar. Não importa o que aconteça com as coisas, não importa que Golias, que esse espírito que traz medo, que traz pânico, está falando, Deus vai trazer uma geração de Davi, que vai trazer uma palavra de graça, para te animar, para te proteger. Eu quero desejar a todos os irmãos e as pessoas que estão nos assistindo um feliz e abençoado 2021. Sabe, não é só feliz, precisa ser abençoado. Feliz é o meu desejo, mas abençoado é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. Eu quero orar por vocês que estão aqui conosco, pelo cálice que você vai receber, pelo pão que você vai receber, pelas vidas que estão aqui conosco pela internet. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. A graça do Senhor Jesus é a cerca de proteção da nossa vida. É pela graça que nós somos salvos. Não é porque nós somos bons. A ideia do homem antropocêntrica, você tem que ser bom para ser salvo. Nem sempre. Às vezes eu não sou bom, mas Deus quer me salvar. Amém. É Ele que sabe. Desculpa aí, né, irmãos? Você não é tão bom, mas Deus te ama. Deus quer te salvar. Aleluia. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, mas Deus está colocando você na graça para te salvar. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero encerrar com um versículo em Deuteronômio, que significa repetição da lei. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Vou repetir. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão a cair, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Quantos dizem amém? Aqui uma figura de linguagem, uma analogia. Quem é essa águia? É Deus. É Deus que vai ensinar você a voar. E diz o texto: e os pega quando estão caindo. A águia às vezes joga os filhotinhos lá do ninho, e elas quando vão cair, ela desce aquele voo rasante e segura os filhotes sobre elas. Como a águia ensina os filhotes a voar. Que o Senhor nos ensine a voar esse 2021. Nós precisamos voar, alcançar a altura, e com asas estendidas os pega quando estão caindo. Deus não vai deixar você cair. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Senhor Deus, te louvamos. Toda a honra, toda a glória para todo sempre. Aquele que era, que é, que há de vir, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que nos cerca com sua graça. Deus, nós queremos te agradecer pela graça, porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos porque o Senhor nos cerca de proteção por meio da fé. Eu sei que isso não vem de nós não temos como pagar e nem retribuir,
Isso é um presente que o Senhor nos dá, que possamos abrir as mãos e receber esse presente. Abençoe toda essa comunidade, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão nas casas, aqueles que estão viajando, Pai, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão afastados, aqueles que ficaram firmes, aqueles que não conseguiram ficar, Deus, sem distinção de pessoas. Eu peço agora que a Tua graça os alcance, Pai. O que nos salva é a Tua graça, que esses irmãos possam correr junto conosco para estar dentro desta cerca de proteção. Esse é o único lugar seguro para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que esse ano, ó Deus, de 2021 seja um ano especial, diferente, por causa da graça. Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos ajudou. Nós reconhecemos Tua ajuda, Teu socorro, e nos perdoe, ó Pai, porque nós ficamos frustrados, não com os outros, mas conosco mesmo, porque poderíamos estar mais, ter feito mais, amado mais, lido mais, orado mais, pregado, anunciado, ter feito mais. Deus, possamos ser honestos, Senhor, como Noé. Ele não se preocupou só com aquilo que era de graça, mas ele queria saber quem era aquele que estava fazendo tanto favor. Deus, nosso coração não é querer as coisas de graça, mas é reconhecer quem está nos dando essa proteção, seguir, amar e se entregar. E eu oro pelas vidas que estão nos ouvindo agora, pessoas que estão nos ouvindo querem receber essa graça, e possam receber Jesus, porque é o Senhor que nos dá a graça, e não importa se merecemos ou não merecemos, esse é um favor que o Senhor dá. O Senhor que é tão forte, tão grande, que é enorme, que se inclina para aquele que é menor, a fim de prestar a Ele um favor que Ele nunca poderá retribuir ou pagar. Deus, assim somos nós. Obrigado porque o Senhor se inclinou por nós e para nós, e agora queremos celebrar com o Senhor a nossa vida e Te dar todo o louvor. Abençoe esta comunidade, cada pessoa que aqui está, no Teu nome. Eu quero pedir a Tua graça, Pai, quero pedir a Tua proteção, o Teu cuidado, que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos, ó Pai, nos levantar como uma geração de Davi, que possa calar Golias, que ameaça, que gera medo no povo, que faz o povo voltar atrás, que faz o soldado esconder a arma, desistir de lutar. Até o exército de Saul estava com medo, mas quando levantou Davi, o Senhor deu vitória e trouxe ao Pai alegria. Assim oramos. Faz esse ano, Senhor, de nós uma geração de Davi, para calar o inimigo e para declarar a graça do Senhor. Que o Senhor nos dê um ano de bênção, um ano debaixo da sua graça e proteção. Oramos por todas as famílias desta comunidade. E agora, Pai, na condição de Teu servo, ministro, que o Senhor colocou neste lugar como responsável desta igreja, nós queremos estender uma proteção, uma cobertura espiritual de oração, de intercessão sobre cada membro, cada família, cada vida, no nome de Jesus. Que meu irmão, minha irmã sejam guardados e protegidos. Oramos pelos nossos amigos do Face, amigos que estão na internet, que sejam guardados. Eu quero interceder, pedir Tua proteção sobre eles, que possamos estar debaixo desse cuidado e proteção e cobertura espiritual, em nome de Jesus. Corremos para a Tua graça, é a nossa oração. Nos abençoe, abençoe esse cálice que vamos levar para a nossa casa, abençoe esse pão sem fermento, que representa Cristo, sem pecado, que vamos levar e celebrar em nossa família, em nossa casa, e ali testificar, glorificar, exaltar e trazer a presença de Jesus, Sua graça em nossa casa. Abençoe esse cálice, abençoe essa mensagem que nós colocamos para a Tua igreja, Pai, que os irmãos possam ler, possam orar, possam ser abençoados com essa palavra, essa mensagem, sobretudo com a Tua presença, que nós cremos através do pão e do cálice. Abençoe nossas vidas com Teu Espírito Santo, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diga amém, glória a Deus. Vamos ter mais um cântico, um louvor
Depois nós vamos orar junto com vocês, encerrando. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, oh glória, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Ele vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Antes de orarmos com você que está na igreja, nós queremos aqui terminar com os irmãos que estão nos assistindo, nossos amigos pelo Face, pela internet, agradecer porque você tem nos acompanhado e queremos convidar você para o próximo sábado. Vamos trazer uma palavra para o seu coração, um ano novo com Cristo, com uma fé renovada. Minha oração é que você entre um ano novo com a fé renovada, com a graça, e nós vamos crer nessa palavra: pela graça sois salvos. Graça é o cerco de Deus
para nos proteger. Deus abençoe você que nos assiste, você igreja que está em casa, irmãos, irmãs, um grande abraço e uma oração para que o Senhor abençoe sua casa, sua família, te proteja e que faça com que você não tenha medo, mas que você tenha fé, em nome de Jesus. Tenha um bom ano novo, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Fique na paz do Senhor Jesus, um feliz ano novo. Deus abençoe a todos os irmãos, amém. Deus abençoe.